Olá, alegria imensurável estar aqui com vocês. Meu nome é Enzo Querino, faço parte desse projeto em apresentar as profissões nas escolas públicas e estou honrado de estar aqui presente com vocês. Eu sou mestre, especialista, professor em implantodontia, palestrante, sócio-gerente da Clínica Odontológica Rio Vermelho, da Equerino, autor, coautor de alguns livros, de artigos científicos, sou pesquisador e faço parte do membro ITI e do IAU. Entretanto, o mais importante é ser dentista. É o título que eu dou mais relevância, porque dessa maneira eu posso transmitir o meu amor a essa profissão, a poder estar lidando com uma das curvas mais lindas que se tem no corpo humano, que é o sorriso, como vocês podem estar vendo nessa imagem. Os dentes, esse faz parte desse arcabouço que também inclui as gengivas. Se vocês observarem, essa parte rosa e a parte branca é o que compõe a estética do sorriso, juntamente com os lábios, com a face, toda uma harmonia. Mesmo em casos em que há indicação da remoção de determinados dentes por comprometimentos variados, conseguimos restabelecer a função de uma maneira que quem olha não dá nem para perceber que é um dente de mentira, né? Então, os implantes dentários, as próteses, conseguem fornecer esse tipo de situação. A excelência dos resultados é o nosso norte, é o objetivo final quando optas em realizar o curso de odontologia, porque a gente trata não só dos dentes, mas da autoestima do indivíduo. No momento em que nós formamos, que nos tornamos cirurgiões dentistas, é o título que se recebe, porque muitas vezes, quando é formado em direito, você se torna bacharel em direito. Em outras áreas, da mesma maneira, mas na odontologia não. Quando você se forma, você se torna um cirurgião dentista, juntamente com os médicos e o médico veterinário, é uma das únicas profissões que você pode prescrever, que pode estar realizando um receituário. No momento em que nos formamos, temos que registrar no Conselho Regional de Odontologia, o CROBA. Da mesma maneira, já fica interligado com o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. E assim, a nossa graduação é selada, é confirmada. No curso, são diversas disciplinas que vamos adentrar ao longo dos 5 anos, que é o tempo que se tem na maioria das faculdades do Brasil. Algumas décadas atrás eram apenas 4 anos. Hoje o curso de odontologia são 5 anos e tem as disciplinas de ciências biológicas, anatomia humana, patologia, fisiologia, epidemiologia. Quando chegamos no quarto semestre, ou seja, no segundo ano, aí a gente já começa a pegar algumas disciplinas específicas, exodontia, endodontia que faz o canal, periodontia, cirurgia, próteses. Quando chegamos mais ou menos no terceiro, quarto ano, aí já passamos a atender os pacientes no ambulatório, na clínica mesmo da faculdade. Se pensarmos no mercado de trabalho, perceberemos que nas cidades já um pouco saturado na quantidade de dentistas. No Brasil, em média de 769 habitantes, atualizando já dá mais ou menos 800 habitantes por cirurgião dentista. Quando você opta em agregar a situações nos interiores, por exemplo, então você tem uma concentração menor da quantidade de dentista por população.
Na região sudeste é que tem uma maior quantidade. Então, naquele eixo Rio-São Paulo, é que você tem uma maior quantidade de dentistas, sendo em torno de 60%. Estratégias para se realizar quando se forma, é muito comum o aluno perguntar, o recém-ingressado na odontologia e o recém-formado. Podemos realizar o atendimento como militar, como concursos que você realiza e ingressa no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. É uma opção a se trabalhar quando está formado em odontologia. A opção de você abrir seu próprio consultório e você realizar os seus atendimentos em âmbito particular, seja de maneira unitária ou com sociedade. Você pode também fazer parte de um emprego federal, de um concurso, um PSF, você pode fazer um concurso para perito, fazer um concurso para trabalhar no TRE. Então, em instituições, você se tornar um funcionário público. Há essas opções. Então, tem muitos colegas que se dedicam anos a estudar para passar em um concurso. Nas prefeituras das cidades também oferecem vagas para cirurgiões dentistas, para que você possa estar seguindo essa opção, que não impede que você faça a correlação até mesmo com atendimento particular. Pode-se também ser professor, seguir uma carreira acadêmica, em que você vai lidar com os alunos, orientando os procedimentos clínicos. Tem a opção de você estar no âmbito mais teórico, pode estar vinculado no âmbito da prática, vai depender muito da especialidade que você irá seguir. Nessa circunstância, você pode adentrar em um mestrado, no doutorado e poder fazer parte da confecção de artigos científicos, de livros, de parcerias, de amizades com pessoas de outras cidades, com vínculos de empresas de grande sucesso dentro do âmbito odontológico, constituir parte de revistas científicas, como vocês estão vendo, livros em que você pode fazer parte de um capítulo ou simplesmente você fazer o seu próprio livro. Participar de congressos em que você possa apresentar trabalhos científicos, em que você disputa títulos, de você pega primeiro, segundo, terceiro lugar, não ser classificado. Enfim, é um leque de opções no âmbito acadêmico. Fica um pouco até direcionado por esse lado, porque faço parte dessa vivência e é muito bacana, porque pôde me proporcionar muitas alegrias, como ser aprovado num congresso em Estocolmo, outro congresso também de nossa linha de pesquisa que aplicamos no mestrado e aceitamos e fomos para Paris, apresentamos o nosso trabalho com bastante sucesso e aí conhecemos as cidades, pode conhecer o mundo. Olha, você ser dentista e conhecer o mundo, então é um bom atrativo para você poder pensar nessa opção. Porque a partir do momento que você estuda, você pode estar direcionando seus caminhos para situações que às vezes você nem imaginava. Muito importante ter essa consciência. Com isso, podemos estar dando seguimento a atender também nos interiores, já que sabemos que há uma necessidade maior de dentistas nessas regiões. Então, muitas vezes ficamos pensando apenas na cidade, mas eu tenho grandes amigos que abriram clínicas no interior e estão com muito sucesso, muito sucesso. Então, às vezes tem familiares, você já tem aquela vivência, aquela tendência, aquele direcionamento. Então, vale-se a pena pensar nessa opção. Essas são as especialidades odontológicas: clínica geral, dentística, periodontia, prótese. Não dá para a gente enumerar todas de forma específica, mas vamos comentar algumas delas.
Antes disso, precisamos entender a importância da higiene oral. Ah, mas eu escovo os dentes todos os dias. E a alimentação é balanceada? É. E por que mesmo assim eu tenho cárie, tenho placa? Por causa da genética. Então essa tríade, essa mistura de fatores são proeminentes para compreender de que não é somente a higienização e a alimentação que determina a formação de uma doença. Ah, e por que você está nos falando isso? Vamos ingressar agora na faculdade, para você já ter o conhecimento. Então, a genética muitas vezes interfere muito na condição oral das pessoas, dos nossos pacientes. Isso é observado diariamente na clínica. O clínico geral, que é assim que nós formamos, temos essa titulação, ele será capaz de restabelecer a forma e a função dos dentes, clarear e corrigir a estética, fazendo clareamentos dentários para que o paciente tenha os dentes mais brancos, dentes unitários que muitas vezes haviam um escurecimento específico e com tratamento adequado consegue resolver isso. Clareamentos gerais, a mesma circunstância em que nos tratamentos preventivos, em que há a cárie e a doença periodontal, se consegue debelar com a prevenção. Então, nas visitas regulares de 6 em 6 meses, a gente consegue realizar a restauração e que com a especialidade da dentística restauradora, entendendo que a cárie é um processo em que há a presença no esmalte, evolui para a dentina, que é no meio do dente, até chegar no coração, que é a polpa. Com isso, faz-se o comprometimento a fim de ter que realizar o canal, e se não fizer, aí tem que extrair. Um exemplo de cáries de forma bastante agressivas e que compromete a função e a estética. E é isso que vocês vão estar tratando. Lesões teciduais em que ficam recobertas na região do dente, então tem que fazer pequenas cirurgias para poder adequar. E a utilização da famosa turbina, né? Que é esse dispositivo que você pode remover a cárie. Pois bem, aqui mais um exemplo, uma região em que havia a presença de cárie e aí depois foi restaurado e pôde-se obter o resultado estético. Aqui um outro exemplo, depois de restaurado, mais um exemplo, na sequência de uma restauração, conseguindo obter uma estética adequada. Aqui temos os sucos biológicos, né, que é um princípio de cárie e que antigamente tudo isso era necessário estar restaurando. Não. Hoje em dia a gente acompanha, não precisa ver todo pronto enegrecido e estar restaurando. Faz-se até cruas, né, restaurações imitando essas lesões. Na especialidade da endodontia, o endodontista vai estar realizando o canal. É quando a cárie já compromete a estrutura pulpar e é necessário estar removendo o tecido pulpar e preenchendo com material específico para que possa estar limpando e promovendo a saúde do dente, a fim de que não possa perdê-lo, né? Então, remove-se o tecido estragado com as limas específicas, as famosas limas, e aí, posteriormente, nessas regiões do canal, é preenchido com material específico. Isso é o canal. Isso é o tratamento endodôntico, porque você consegue preencher com diversas limas, como vocês podem ver nessa imagem aqui também, e aí você corta e está feito o canal. O periodontista, ele tem a capacidade de realizar o tratamento da doença periodontal. É o tecido que fica em volta do dente, né? A gengiva, que muitas vezes apresentam essa formação inflamada.
Realizando o tratamento periodontal, ou seja, essa condição inflamatória da gengiva, o profissional consegue obter uma estética satisfatória, porque as lesões presentes na gengiva muitas vezes são muito graves, são muito amplas e é necessário estar fazendo o tratamento. Observem essas imagens em que há também o apinhamento em os dentes um montado ao outro, que facilita o acúmulo de placa, de tártaro. Esses dentes que já têm perdas ósseas e gengivais com maiores exposições, lesões, abscessos, diversas circunstâncias que após a limpeza consegue obter a estética satisfatória. Gengivoplastias, em que se consegue nivelar o tecido gengival que estava em excesso, fazendo com que fique natural. Aqui é uma imagem logo após a cirurgia, depois cicatriza e fica exatamente desse jeito. Circunstâncias em que a gente precisa estar fazendo a prevenção nas crianças, que muitas vezes ainda não têm o conhecimento de como tratar, de como higienizar. Então, instruindo seus pais, você consegue manter. Então, o cirurgião dentista tem essa função. Tem a função de deixar o âmbito gengival saudável juntamente com os dentes. O símbolo universal da felicidade é o sorriso. Normalmente uma pessoa feliz não está ali de cara fechada, ele normalmente está sorrindo. Então temos uma grande responsabilidade nesse âmbito. Os tratamentos ortodônticos em que se coloca o aparelho tem esse o intuito de fazer a movimentação, obtendo o fechamento dos espaços, nivelar para que possa reabilitar, assim como o cirurgião bucomaxilofacial, que é aquele profissional que realiza os procedimentos de extração, em que muitas vezes há situação graves, como esse paciente que apresentava uma lesão e um dente que estava incluso, um dente que tinha um processo de cisto. Então, para quem não tem medo de sangue, pode assistir. Já aqueles que têm, fecha os olhos. E aí pôde se remover de forma de sucesso. Olha aqui o tecido após removido. Uma outra beleza da cirurgia bucomaxilofacial são os processos de regulação das mandíbulas que são excessivas, como vocês estão vendo nesses casos, em que o paciente, após submeter esse procedimento, possui um alinhamento adequado. Já esse outro caso, essa paciente já tinha o queixo um pouco mais para dentro. Então, a partir do momento que é reposicionado, se consegue obter uma estética satisfatória. Imagens tomográficas são importantes para poder corrigir, inclusive, situações de trauma, como esse, em que o paciente havia tido um acidente de moto e teve que ir para um cirurgião bucomaxilofacial reconstituir a sua face. Tenham a seguinte ideia: o tratamento odontológico ele é de forma dinâmica. Quando você perde um dente, você consequentemente cria efeitos colaterais, um efeito dominó, porque os dentes do lado mesializam, o de baixo ele desce e muitas vezes você provoca dores na articulação. Essas articulações que comprometem a mastigação, muitas vezes até mesmo as sustentações do dente, podendo ter que ser removidos. A partir do momento que é feito esse procedimento, pode ser utilizado próteses provisórias para estabelecer de forma imediata a estética e a função do paciente, podendo ter uma região em que foi tirada, como vocês podem ver, ausente, e posteriormente com uma prótese provisória. Então, é um dos papéis também do cirurgião dentista. Essa é uma das opções de prótese, extraiu aqueles dentes estragados e colocou esse tipo de prótese. Nessa imagem, por exemplo, o que é que vocês acham? Vocês acham esse sorriso bonito? Vocês acham satisfatório? Entretanto, esse sorriso era dessa maneira. Então, através de uma prótese simples, removível,
pode-se reabilitar o paciente, que é a especialidade do protesista, em que consegue colocar dentes e o paciente ter um sorriso estabelecido. Uma outra opção são as próteses com grampo. São próteses dispositivos em que é associado o acrílico e a estrutura metálica e o paciente pode sorrir também com essa opção. Vejam aqui uma prótese total, só tinha esses 2 dentes, foram extraídos e obteve-se esse resultado. Aqui a vista frontal, aqui é o tipo da prótese total, que muitos conhecem como chapa, não é? Essa outra circunstância em que o paciente tinha todos esses dentes comprometidos, teve que extrair, utilizou esse tipo de prótese. Vejam bem, olha esse caso mais grave, que eram próteses com fungos, bactérias, e aí se pôde reabilitar, dando novos dentes, estabelecendo essa estética. Vejam aqui essa situação também desse paciente em que trocou as próteses e pôde obter dentes mais bonitos, mais adequados, mais satisfatórios. Temos também, que faz parte da opção dos protesistas, do implantodontista, de quem trabalha com essa parte de estética, as famosas lentes de contato, que são películas finas de porcelana que é colocado na parte frontal dos dentes e se consegue obter resultados fantásticos, como nesse caso em que a paciente tinha esse comprometimento e foi realizada a reabilitação de forma imediata. Aqui um outro caso, da mesma maneira, como vocês podem ver, esse outro caso. São opções de reabilitação em que se consegue obter um resultado que o paciente fique feliz e que ficou de certa forma um pouco no modismo, né? Essa questão das lentes de contato. Paciente que tinha indicação de realizar o tratamento ortodôntico, mas não quis utilizar, optou pelas lentes de contato e teve um resultado satisfatório. Mais um caso em que havia apinhamentos e houve esse alinhamento, trocas de lentes insatisfeitas, fechamentos de espaços, comprometimentos mais significativos, podendo estar feliz, que é o principal função do cirurgião dentista, promover a alegria do paciente, fazer com que ele possa sorrir, independente das opções de tratamento. Vejam mais esse caso em que havia esse espaçamento e pôde ter o resultado. Uma outra opção são as próteses fixas sobre dentes, em que há a possibilidade de se fazer a reabilitação e colocar de maneira imediata após o preparo, moldagem, e ele está ali com seus dentes. A desvantagem é que tem que desgastar os dentes vizinhos, ao contrário do que acontece com os implantes dentários, que a partir do momento que há perda de um dente, é possível, através de um dispositivo de implante, colocar na intimidade óssea e sobre esse implante é restabelecido a função colocando o dente, colocando a maneira que o paciente possa ser reabilitado. A finalidade é recuperar a estética e a função, diminuir a sobrecarga de dentes remanescentes e frear a reabsorção óssea. Com isso, casos como esse, que a paciente tinha esse dente bem escuro e aí foi realizar o canal desse dente, entretanto, ela teve a infelicidade de realizar uma alimentação e fraturou o dente. E com isso teve que se extrair e foi colocado a reabilitação provisória. Posteriormente cicatrizado, colocou o implante e sobre esse implante pôde restabelecer a coroa definitiva e ela ficou feliz da vida. Um outro caso em que havia esses comprometimentos anteriores e pôde ser reabilitado, como vocês estão vendo aqui, nesses diversos casos em que a gente consegue restabelecer a saúde dental do
paciente através dos implantes dentários. De alguns famosos, de alguns desconhecidos, de qualquer maneira é uma opção a ser considerada. Em casos em que há esse comprometimento grave e reabilita-se proteticamente, podendo obter um sorriso satisfatório. E muitas vezes a gente pode utilizar também um dispositivo digital. Então todo o planejamento é feito no computador e sobre ele é planejado o posicionamento dos implantes e dos dentes e consegue estabelecer a estética de forma imediata. Como esse caso em que foi colocado implantes e a paciente ficou muito feliz após a reabilitação. Estamos quase chegando ao final e é importante saber que o cirurgião dentista também irá ter a capacitação no atendimento dos primeiros socorros, porque diariamente há situações em que o profissional de saúde tem que lidar com vidas. Neste caso, a paciente ela mostra a necessidade de dar uma estética no seu sorriso e com isso a gente fazendo o planejamento digital, a gente consegue estabelecer toda a construção do novo sorriso. A harmonização facial é uma das especialidades mais novas da odontologia. Havia uma briga com a parte médica, entretanto pôde-se fazer essa aprovação e hoje nós dentistas podemos tratar dessas rugas, dessas marcas de expressões, com preenchimentos de lábio, aumentando o volume, dando mais beleza ao paciente, estética e rejuvenescendo, como as reabilitações com os botox, em que o paciente apresenta rugas e a gente consegue aplicar nas regiões frontais e debelar completamente essa questão. Sorriso gengival, em que é um nível alto e a gente aplicando o botox, a gente consegue corrigir esse nível. Vejam o antes e o depois e a alegria de muitos pacientes relatar satisfação após o momento de você atender. Então, de falar palavras de carinho, palavras de amor, é muito gratificante. Por fim, eu deixei ao salário do dentista. Então, é um questionamento muito comum em que as pessoas tendem a perguntar quanto é que o dentista ganha, qual é o salário inicial de quando é um recém-formado. O que se tem nas pesquisas é que um recém-formado ganha em torno de R$ 2.400 a R$ 4.000 logo quando se forma. A partir do momento em que há a evolução dos anos de experiência, passa a ter a média nacional em torno de 5.000. Contudo, quando você opta por determinadas especialidades, há a possibilidade de você estender seus ganhos a 10, 20, 30, 40, 50 e mais. Lentes de contato que está bem na moda, em média, cada uma em torno de R$ 2.000. Então, se um paciente que tem condições realiza 10 em cima e 10 embaixo, são 20 lentes. Faça o cálculo. Reabilitações com implantes também tem uma valorização bastante. Então, se você consegue ter um leque de atendimento por mês alto, você consegue triplicar, quadruplicar essa média em que o profissional ganha. Entretanto, é muito importante entender de que o dentista, que é alguém que resolve um problema que você não sabia ter, de uma maneira que você não entende, né? Em uma brincadeira que você pode ser considerado também um mágico, um mago, né? Um mago dos dentes. Tem muitos amigos, alguns pacientes que me chamam de mago dos dentes. Você tem a possibilidade de ser um dentista, mas nem sempre você será um dentista bem-sucedido se você não conduzir com estudo, dedicação e amor. Porque, infelizmente, é preciso dizer para vocês, há muitos profissionais que estão insatisfeitos, que não estão felizes com a profissão. Entretanto, outros estão muito bem, estão felizes e satisfeitos. Então, tudo isso vai depender do seu esforço e da sua dedicação.
é o segmento que eu tenho para minha vida, a minha família, e Deus nos colocou no mundo para os outros. Ou seja, a partir do momento que a gente pratica o bem, que a gente pratica o auxílio, mesmo que seja dentro de nossa profissão, a gente recebe de volta. Meu filho, Luquinhas, muito obrigado. Então aí as minhas redes sociais, para quem quiser tirar dúvidas, estou sempre à disposição. Fiquem com Deus.